Senhores, boa noite. Eu não pude hoje participar. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge, presidente da Transparência Guarapari. Eu estou no estado do Rio de Janeiro e não pude participar presencialmente da reunião que nós marcamos com tanto carinho e tanto zelo para esclarecer alguns pontos que, durante essa primeira iniciativa de criar uma associação, houve muito tumulto, muitas brigas, acabou se gerando uma guerra de muitos ataques pessoais, mas a reunião não era para discutir nem debater isso. Eu lamento, né, que algumas pessoas que foram atacadas, que atacaram, que se sentiram atacadas, tiveram a palavra para poder falar esse tipo de coisa, porque isso ficou nos grupos e deveria continuar tão somente apenas nos grupos. Mas, infelizmente, eu tinha pedido aí uma parte, não me deram essa parte, inclusive, né, da chapa, a primeira chapa que foi formada, também criou uma dificuldade para que eu pudesse estar me manifestando. Então, visto o que aconteceu, eu vou me manifestar através desse vídeo. Como eu disse, a reunião não era para isso, a reunião era apenas para tratar do rito, de como seria realizada a eleição, na forma correta, na forma democrática, com lisura e dentro da lei, né? Mas, infelizmente, alguns começaram a questionar questões, né, que não competem ainda, nem a associação está formada, né? Então, que não competem à associação, e teve muita fala totalmente desnecessária, muitas exposições de motivos que não era esse nem o local e muito menos o momento para tratar desses assuntos. Então, visto que eu não pude, né, ter a minha palavra garantida, eu que estou lutando tanto para poder fazer com que esse rito seja, né, bem transparente e democrático, eu vou passar aos senhores aqui os pontos da reunião e esses têm que ser definidos. Alguns pontos não estão em discussão. Alguns pontos são para serem cumpridos, porque assim determina a lei, ok? Então eu vou tentar ser bem sucinto aos senhores, para que todos que estejam assistindo esse vídeo possam entender. A nossa relação de assuntos a tratar nessa reunião era apenas e tão somente explicar o rito eleitoral, que a FAMOPOG tem, né, toda a atribuição para explicar, né, esse rito, que na verdade serão três, a gente programou 3 reuniões, essa primeira para expor o rito e como vai ser feito, e nessa primeira ser escolhido uma comissão eleitoral, tá? Logicamente, a gente precisa entre 3 e 5 pessoas, se houvessem mais, colocaria-se em votação, ok? E aí seria formada a comissão para receber as chapas e programar a eleição, ok? Infelizmente, eu não sei se isso aconteceu porque não tive mais acesso, porque vi que a reunião estava indo por um caminho que não era o caminho do qual a gente tinha um propósito. Expor somente que quem vai ter direito a votar e a formação de chapa são as pessoas que têm cadastro na prefeitura, os ativos e até os que estão em dívida, mas todos que têm cadastro e licença na prefeitura, ok? Então a gente não pode iniciar uma associação legal com pessoas que estão de forma ilegal trabalhando na praia. Então só vai ter direito à formação de chapa e a voto quem estiver legalizado ou aqueles que estiverem cadastrados no município de Guarapari há pelo menos, com cadastro ativo há pelo menos 2 anos, ok? Então esse é o segundo fato. Bom, da comissão eleitoral eu já falei. O rito das reuniões era essa reunião para fazer, né, a montagem da comissão eleitoral. Uma segunda, e dentro dessa primeira reunião, a gente poder tratar de assuntos que vocês acham pertinentes para incluir como artigos no Estatuto Social da Associação, ok? E na segunda reunião, seria a reunião para a leitura do Estatuto, logicamente esse Estatuto com todas as ideias para a colocação de artigos no Estatuto, isso será passado por um crivo de 3 advogados, sem ter nenhuma ligação com o outro, para que haja maior transparência, né, e nenhum tipo de direcionamento. Esses 3 advogados vão ver todas as propostas que foram colocadas e verem se elas atendem os requisitos da lei. Atendendo, isso vai ser colocado no Estatuto, e uma vez colocado no Estatuto, a segunda reunião já será com a comissão eleitoral para a leitura do Estatuto. Todos concordando, será nesta segunda reunião marcada uma terceira
para aí sim haver a eleição de fato. Tudo isso sendo informado via edital, ok? Então, o que mais que eu tenho para participar, os senhores? Deixa eu ver aqui só um minuto. Só um minutinho. Então, basicamente, me desculpem aqui, porque eu também estou acompanhando aqui a outra situação. E essa reunião de hoje tem que ser lavrada uma ata, foi encaminhado a coordenação aí, o registro de pessoas que participaram efetivamente dessa reunião hoje, que é a única coisa que a gente pediu para assinar é a lista de presença, né? Teria que ser feita uma ata para essa reunião, tá? Que pudesse registrar essa primeira reunião, tá? E essa informação para os senhores de como vai proceder a eleição, né? Que são como pessoas somente cadastradas e licenciadas no município de Guarapari. Então, eu lamento que a reunião não tenha sido tão proveitosa como poderia ser, porque acabou se trazendo assuntos e discussões de situações ruins que aconteceram em grupo, não era esse o objetivo, e muito menos discutir situações que os ambulantes hoje passam em relação à licença, à concorrência, enfim, todas essas questões não eram o foco da reunião hoje. Hoje era simplesmente para realmente expor a todos, né, as questões necessárias que a gente precisava passar. Então, o rito vai seguir, apesar dessa reunião não ter sido